Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez para falarmos um pouquinho do Evangelho do Mestre. Antes de iniciarmos a nossa oratória, vou passar alguns recadinhos para vocês, como sempre. A nossa casa voltou às suas atividades às terças-feiras, das 19 às 21 horas. Porém, o atendimento é feito somente através do agendamento pelo telefone 93362 6100. Então, quem precisar tomar o passe, se sentir com vontade de voltar à nossa casa, entre em contato através deste telefone via WhatsApp, que aí estará sendo agendado e vocês poderão estar indo tomar então o seu passe. E aos pouquinhos vamos voltando ao normal, não é verdade? Por enquanto está sendo dessa forma, com todos os cuidados sendo tomados, e vamos abraçando a cada um de vocês que lá retornarem. Nós estamos precisando muito de doação de alimentos. Esse mês já foi bem complicado fazermos as nossas cestas básicas e agora a previsão para entregar em dezembro está mais difícil. Nós sabemos que é complicado, que a situação está difícil para todo mundo, mas imaginem para esses nossos irmãos que dependem dessa cesta todo mês. Então, se alguém puder fazer um pouquinho, não posso doar 5 quilos de arroz, mas eu vou doar vou pedir para minha vizinha, vou fazer uma pequena campanha no meu trabalho. Então, quem puder ajudar, por favor, nos auxiliem, porque realmente está muito difícil. E para nossa casa ficar bancando os alimentos também está meio complicado, porque nós estamos sem arrecadação que nós eventualmente tínhamos durante os trabalhos. Então, aperta-se daqui, aperta-se dali, mas se todos nos unirmos, conseguiremos com certeza passar por mais esta etapa. No dia 29 de novembro, nós vamos ter a nossa tradicional feijoada. Era numa metade do ano, mas acabou não dando certo, então agora ficou para novembro. Quem tiver interesse, também pode passar mensagem através desse telefone que eu passei, faz a sua reserva. Quem não puder ir na casa fazer o pagamento, efetua através do depósito bancário, nas nossas redes sociais consta a nossa conta, passa o comprovante, aí fica reservado. Nós também vamos ter doces, né, para a sobremesa, que também vão ser através de reserva. Então, quem tiver interesse, passa lá uma mensagem no WhatsApp e já faz a reserva da sua feijoada, que é maravilhosa, todos sabem disso, não é verdade? Então, meus queridos, à medida do possível, vamos contribuindo com o nosso próximo. Tá difícil para todo mundo, mas vamos tentar fazer um pouquinho cada um e assim a gente vai conseguindo fazer uma grande força-tarefa e atender todos aqueles que necessitam da nossa ajuda, tá bom? Então vamos acalmando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, e agradecermos pela oportunidade que temos de ouvir um pouco da sua palavra hoje, pela oportunidade que temos de estar em nossos lares, junto aos nossos entes queridos, pela oportunidade que temos de ter a comida na nossa mesa, de termos uma roupa para usar e um teto para nos abrigar. Vamos agradecer por sermos alimentados por esse dom de caridade que cresce em nossos corações. E desta forma, envolvidos em muita luz e muito amor, vamos pedindo permissão para darmos por iniciado o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos, se possível, de todo o mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 4 a 9. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Esta passagem está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E o tema que nós vamos focar hoje é ressurreição e reencarnação. A ressurreição, que na época de Jesus se falava, é a pessoa nascer de novo no mesmo corpo. Isso nós já sabemos que é impossível. A ciência prova isso. Não temos como. Agora, a reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito, porém em outro corpo. E é o que Jesus nos mostra aqui, que Nicodemos não conseguia entender. Apesar de toda a sua sabedoria, ele não entendia isso. E nós temos várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Nesse capítulo mesmo, nos itens anteriores, Jesus fala da reencarnação de Elias, que era João Batista. Mas ninguém se apercebeu nisso. Os judeus acreditavam sim na reencarnação. Só que eles acreditavam que somente algumas pessoas especiais que poderiam reencarnar. Mas eles tinham essa crença. Mas não era definida ainda. Eles não tinham como explicar de que forma isso ocorria. Tanto é que Nicodemos não tinha a mínima, não conseguia entender aquilo que Jesus estava falando. Como retornar? Como nascer de novo? E é justamente o que depois o Espiritismo vem nos esclarecer, que é justamente a volta do espírito em outro corpo. Então isso a gente já vai aprendendo, já vai aceitando e vamos nos acostumando com isso. Mas por quê?
fechando, né, a diferença entre ressurreição e reencarnação, a ressurreição seria assim, naquela época entendia-se como o retorno do corpo, e a reencarnação é o retorno da alma. Então dá para fechar bem essa diferença entre os dois, não é verdade? Mas por que precisamos reencarnar? Qual a necessidade disso? Jesus não contestou em nenhum momento que existia a reencarnação. Muito pelo contrário, ele afirmou isso. Ele afirmou que Elias reencarnou como João Batista, mas ninguém percebeu, como tinha dito as Escrituras. Elias retornará antes que venha o Filho de Deus. Mas as pessoas não se atentaram a isso. Por quê? Porque eles esperavam vir alguém como Elias, na mesma fisionomia. E isso é impossível, a gente já sabe. Mas então, por que precisamos reencarnar? Por dois motivos. Primeiro, para o nosso progresso intelectual e principalmente para o nosso progresso moral. Porque nós temos que chegar o momento de sermos perfeitos, de eliminarmos todos os nossos defeitos. E nós só fazemos isso através de sucessivas reencarnações. Porque toda vez que a gente volta, a gente erra. Em alguns casos, menos do que na última, mas a gente sempre está errando. Então, por isso que a gente volta. A gente volta e vai adquirindo conhecimento intelectual, mas vai adquirindo elevação moral. Nós passamos a olhar o outro com outros olhos. Então, isso vai nos aperfeiçoando. Essas nossas reencarnações é como se fosse quando estamos na escola. Tem um aluno que se esforça, estuda bastante, então ele sempre vai progredindo até chegar o intuito dele, que é fazer uma faculdade, é se tornar um doutor, um cientista, enfim, é progredir. E para que isso aconteça, o que ele precisa? Ele precisa estudar. E para que isso não demore muito, ele precisa estudar bastante, ser melhor todos os dias. E é aquele aluno que ele também quer chegar lá na frente, mas ele não tem a mínima vontade. Então ele estuda pouco, ele repete as séries, ele não faz tudo o que tem que ser feito. Então o que ele iria estudar em 10 anos, ele leva 20 anos para conseguir se formar. As nossas reencarnações é a mesma coisa. Nós voltamos com a oportunidade de nos melhorarmos 50% naquela reencarnação. Eu fiz lá meu plano, eu vou melhorar. Eu chego aqui, eu faço 10. Então eu acumulei, além do que eu tinha, dos outros 50 que eu deixei para trás, eu acumulei mais 40. Fora os deslizes que eu dei por aqui. Então, por isso as sucessivas reencarnações. Por isso que o mestre fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque nós estamos nos melhorando a cada reencarnação. E é assim que nós vamos ver o reino de Deus. E o segundo motivo é para limpar o nosso perispírito. Porque cada vez que a gente vai fazendo coisas erradas, a gente vai marcando, né, nosso perispírito. Quando nós nos revoltamos com as dificuldades que são colocadas no nosso caminho, que nós deveríamos entender como um presente para que pudéssemos nos melhorar, não, a gente se revolta. Aí a gente vai contra Deus. Por que Deus colocou isso? Deus, nosso Pai, é justo. Ele nos criou todos para chegarmos à perfeição. Nós que não sabemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. E cada vez que a gente se revolta,
que a gente não aceita aquela dificuldade que está no nosso caminho, que a gente só blasfêmia, só reclama, isso vai ficando incutido na nossa alma, no nosso perispírito e vai manchando. Então a gente precisa de muitas reencarnações para estarmos limpos, para estarmos prontos a adentrar ao reino dos céus. Como eu disse no início, as nossas reencarnações servem para o nosso progresso intelectual e moral. Infelizmente, o nosso progresso intelectual ele é muito maior do que o nosso progresso moral. Na realidade, eles deveriam caminhar juntos, um auxiliando o outro. Mas ainda somos tão pequeninos que fica difícil. Então, a nossa intelectualidade sobe e a nossa moralidade muitas vezes fica lá atrás. Não 100%, mas acontece. A coisa boa é que tudo que nós adquirimos nessa reencarnação, a gente não perde. Então, vamos procurar ser melhores, porque aí a nossa bagagem de coisas boas vai aumentando. As de coisas ruins também. Mas vamos procurar fazer o melhor. Vamos entender o porquê dessa oportunidade que o Pai nos deu. Olha como ele é misericordioso. Ele nos criou igual, não soubemos aproveitar, mas ele vai nos dando oportunidade. Porque se não fosse assim, se não existisse a pluralidade, né, das existências, qual o intuito de sermos bons? Já falamos isso várias vezes, né, no Evangelho. Qual o intuito de sermos bons? Eu não preciso agregar nada, então eu vou aproveitar esta vida. Mas hoje nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que temos muitas existências e precisamos nos melhorar. Que estamos neste mundo de passagem. Estamos aqui para aprendermos, para nos aperfeiçoarmos, para depois seguir para outro. Então vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade que nos é dada. Vamos encarar esse peso da responsabilidade que nos é dado de uma forma mais amena. Vamos encarar realmente como a oportunidade de melhora. Não é verdade? Eu estou tendo a oportunidade. Essa dificuldade que está aqui é para que eu me fortaleça. É para que eu aceite as coisas de uma forma mais tranquila. Então, eu vou conseguir passar por essa dificuldade com calma, com tranquilidade, não vou me revoltar e vou aproveitar. Não é fácil, claro que não é fácil, mas se nós treinarmos sempre, nós vamos conseguir. Aí, quando uma grande dificuldade estiver na nossa frente, nós já teremos um alicerce para passar por ela. Vai ser difícil, claro, mas teremos um suporte, porque nós nos abrimos para aquilo que o Mestre está nos ensinando. Outra coisa também é quando nós entendemos que estamos aqui para nos melhorar, para passarmos para a próxima encarnação mais tranquilos, com menos débitos, não adianta querermos pagar tudo agora. Eu vou me penitenciar, eu vou me agarrar às dificuldades, eu vou sofrer, Isso não adianta. Porque você está fazendo isso, mas você está revoltado. Eu vou fazer tudo agora, porque eu quero que isso acabe. Não vai adiantar nada. Porque você vai se tornar amargo. E o que vai acontecer? Você não vai estar pagando o mal com o bem. Você vai estar tentando aliviar as suas dificuldades com a revolta.
Você vai querer apressar aquilo que é necessário na sua vida e não vai estar aprendendo nada. Então, muitas vezes, a gente quer trazer todas as dificuldades para ver se depura mais rápido os nossos débitos, mas isso não acontece. O sofrimento que nós nos causamos na intenção de pagarmos mais rapidamente os nossos débitos não nos leva a compensação nenhuma. Muito pelo contrário, vai nos tornar mais revoltados e vamos aceitar com mais dificuldade tudo aquilo que vier para nossa melhor. A gente não vai conseguir entender. A gente vai estar cada dia mais revoltado. E nós temos que entender que o Mestre e Deus, nosso Pai, está sempre do nosso lado. Eles não nos esquecem, mas eles nos cobram. Eles nos cobram porque nos foi dada uma oportunidade de melhorarmos. Deus nos criou, Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. Eu errei muito, mas eu estou tendo oportunidade de melhora. Em toda a nossa história a gente vê isso. O que era o mundo e o que é hoje. Quanto progresso nós temos. E é justamente isso que a gente tem que levar. Deus não nos desampara, mas Ele nos cobra de sermos melhores. Então, quando Ele coloca as dificuldades na nossa frente, é justamente para nos melhorarmos. Não vamos nos revoltar com isso. Vamos ter a certeza de que isso está sendo colocado para a gente para um progresso. Para que cada dia mais a gente possa estar próximo do reino de Deus. Para que a gente, em cada vez que nascermos novamente, estejamos melhores. Para que logo o nosso progresso moral seja maior que o nosso progresso intelectual. Ou pelo menos igual. Para que o homem de bem nasça dentro dos nossos corações e permaneça conosco. Que isso não aconteça só quando a gente precisa, ou quando a gente precisa se mostrar para alguém, ou quando a gente está numa dificuldade e promete: Deus, eu vou me tornar melhor, mas me auxilie. Deus não precisa de barganha. Ele precisa sim que nós entendêssemos tudo que Ele nos deixou, o que o Mestre veio nos ensinar, e que aproveitemos essas oportunidades. Todo esse capítulo do Evangelho, ele nos mostra como Jesus foi enfático em mostrar que existe a reencarnação e que nós precisamos ser melhores, que nós precisamos crescer moralmente e aproveitar cada uma dessas oportunidades. Então, para que serve as reencarnações? Para o nosso progresso e para a limpeza da nossa alma, para que a gente erre menos e para que a gente possa sim ver o reino de Deus, para que possamos nascer, nos melhorar a cada vez e chegar até esse reino tão esperado por todos nós. É isso que a reencarnação nos traz de bom, esse presente que o Pai nos deixou. E André Luiz nos coloca a reencarnação. Enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático
é a reencarnação cobrando. Casamento complicado, é a reencarnação reajustando. Convivência difícil, é a reencarnação ensinando. Vida apertada, é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Então, todas essas dificuldades que forem aparecendo no nosso dia a dia, tenham a certeza que é a reencarnação fazendo um ajuste nas nossas vidas. A nossa família complicada, o nosso filho problemático, o nosso trabalho difícil, o nosso meio social com intrigas, o vizinho chato. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo isso veio para nos auxiliar. Então, ao invés de eu xingar, ao invés de eu brigar, eu vou procurar entender que isso foi colocado para que eu melhore. Se o outro melhorar junto comigo, excelente. Mas eu tenho que me melhorar para que eu possa servir de espelho para o outro. Porque não adianta eu cobrar a melhora do outro se eu não melhoro. Então, se estamos juntos numa reencarnação, é por um propósito. Mas não adianta eu cobrar do outro. Eu tenho que melhorar. Desta forma, com certeza eu vou estar auxiliando o meu próximo a melhorar também. Mas eu não tenho que ficar na dependência da melhora dele. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer aquilo que o Pai me pediu, que é realmente a minha melhora. Então, aproveitemos todas essas dificuldades para crescermos. Porque lá na frente nós lembraremos delas e vamos agradecer, porque elas estiveram no nosso caminho. Então, leiam o Evangelho, meditem sobre as palavras do Mestre e, com certeza, vocês estarão mais fortalecidos a cada dia. Então vamos assim mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, imaginando uma luz sendo derramada sobre nossas cabeças, uma luz vinda do alto, nos fortalecendo, nos amparando, guiando os nossos caminhos. E essa luz vai se juntar ao amor que brota de nossos corações, que será levado até os nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem, nas ruas, nos asilos, hospitais, orfanatos, penitenciários, enfim, onde houver a necessidade de um acalanto, que o nosso amor possa chegar até lá. E essa luz e esse amor se expande ainda mais e é derramado sobre o nosso país, envolvendo todos os seus habitantes, iluminando a cada um deles, que todos sejam fortalecidos no único propósito de melhora e de amor. E essa luz se expandindo ainda mais, é derramada por todo o nosso planeta, envolvendo todos os seus habitantes, dando acalanto a todos eles, principalmente aqueles que encontram-se nos países de maior dificuldade, os países em guerra, os países que não têm a mínima condição
para acolher todos os seus. Vamos imaginando essa luz adentrando em nossos lares, percorrendo todas as suas dependências e envolvendo os nossos entes queridos que se encontram, abraçando a todos eles e fortalecendo a cada um. E quanto a nós, Mestre, que possamos continuar seguindo o seu Evangelho, Evangelho de amor, que tanto nos auxilia, que possamos compreendê-lo a cada dia mais, na certeza de que é através dele que chegaremos a essa perfeição. E agradecidos que estamos, pedimos permissão para darmos por encerrada a oratória de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos e até a próxima semana.